Oi, Conversar com a JM no ar. E hoje nós estamos aqui no Antonini Advogados para entrevistar uma mulher maravilhosa, incrível, um potencial, uma potência. E eu quero saber da história dela. Mas antes eu quero me apresentar. Sou a Márcia, da JM Contabilidade, e venho trazer o Conversar para vocês, que nasceu para trazer histórias inspiradoras. E essa história vai te inspirar. Agradecer os nossos apoiadores, Farmaflores, que tem duas na cidade de Osório, uma do ladinho do Super Sami, outra do lado da Feira dos Retalhos. Tem uma lá em Tramandaí, no Bistec. Tu vai ser muito bem atendido em todos os lugares que tu forem. E tem a Rosana, da Farmaderme, na Marechal Floriano. Vai lá fazer os teus manipulados, tuas vitaminas, teus suplementos. 40 a mais, precisa de suplementos, né? Muito obrigada por caminhar junto com a gente, acreditando no nosso projeto. Quero conversar com essa mulher maravilhosa, linda. Te apresenta para nós. Quem tu és? Tu nasceu em Osório, conta para nós se tu é daqui, da nossa cidade, da Terra dos Bons Ventos. Boa tarde a todos. Eu me chamo Jordana Gomes, sou advogada aqui no Antonini Advogados. Eu nasci em Osório, né? Os meus pais são de Santo Antônio da Patrulha, casaram e vieram tentar a vida aqui em Osório, né? Então eu nasci aqui, moro aqui desde sempre, amo morar aqui, acho que é uma cidade maravilhosa. Desde pequena, o meu apelido era delegada. Ai, capaz! Porque eu sempre fui de defender os oprimidos, assim, né? Na escola, sempre no meio do bolo, mas não era brigando, era sempre defendendo as pessoas. Então, sempre tive essa veia, né, da justiça, digamos assim. E quando foi para escolher a carreira que eu iria seguir, quando foi para fazer o vestibular, eu me lembro que eu briguei muito com a minha mãe. Porque direito era uma das minhas opções, mas naquele momento não era que eu achava que eu mais gostava, né? Eu pensava em fazer moda, eu pensava em fazer nutrição, então eram cursos que eu queria mais do que o direito, né? E a minha mãe me falou a seguinte frase, porque a minha mãe ela sempre foi muito direta, e ela nos cobrava muito, tanto a mim quanto a minha irmã. Ela foi muito curta e grossa. Se tu não fizer direito, eu não vou pagar a tua faculdade. E na época eu achei uma afronta, achei absurdo. E eu, então tá bom, vou fazer vestibular de outra coisa, não quero saber. Conversa vai, conversa vem, pensando que se eu fosse fazer outra faculdade, talvez teria que morar fora, né? Então tinha toda essa logística e eu não queria ficar longe da minha irmã, então, né? Ok, beleza, fiz o vestibular aqui da Unicenec, passei no vestibular e resolvi então começar um pouco contrariada, né? Mas ali nos primeiros semestres eu já vi que realmente alguma coisa ali fechava, né? Que era o que eu deveria fazer. E assim foi indo, fui fazendo a faculdade, gostando cada vez mais, né? Quando chegou nas cadeiras de prática, eu já baixava advogada, já fazia as audiências lá durante, né, as aulas. E ali eu vi que era isso mesmo que eu queria, mas quando eu estava me formando, eu pensava muito que eu queria ajudar pessoas. E ajudar pessoas, para mim, sempre foi algo, né, que me moveu. Mas no meu círculo, naquela época, eu via que tinham muitas mulheres que precisavam de ajuda, né, com casamentos difíceis, términos muito difíceis. E eu resolvi que eu ia atuar em direito de família porque era a forma que eu conseguiria auxiliar essas mulheres, né? Então, quando eu me formei, eu passei a trabalhar com direito de família e atendimento à vítima de violência doméstica. Foi a primeira área, assim, e eu era apaixonada por essa área, sempre gostei muito, né? Mas foi chegando num ponto que eu
comecei a sentir um pouco de medo, né? Porque eu comecei a atender algumas vítimas que realmente me traziam um pouco mais de risco, né? E em função da minha família, fiquei com medo por mim, fiquei com medo pela minha família também. É uma área que desgasta demais o nosso emocional. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita empatia, então a dor do outro me afeta completamente, né? Então eu senti que era um momento que ou eu ia me afastar dessa área ou eu ia acabar sucumbindo, né? Então foi um momento que realmente eu vi que eu precisava fazer uma transição de carreira. E aí, nesse momento, né, foi quando eu conheci o Thiago, que é, né, um dos donos do escritório. E o Thiago, ele é uma pessoa que ele é muito carismática, né? Quem conhece sabe. E no dia que eu conversei com ele, que a gente fez uma reunião juntos por causa de um dos casos em comum que a gente tinha, num outro escritório que eu trabalhava, eu olhei pra ele e pensei assim, eu quero trabalhar com esse cara. E aí um dia, né... Só pensou, tu não falou? Sim, não falei. Mas aí, né, com a função de um outro caso que a gente tinha lá desse outro escritório que eu trabalhava, eu mandei uma mensagem pra ele, falei, Thiago, eu quero trabalhar contigo. E ele, na hora, me respondeu, eu tenho um projeto pra ti. Foi assim, foi match, né? E aí a gente começou a conversar sobre, mas, né, eu ainda estava trabalhando nesse outro escritório, tinha ainda bastante casos de processo civil lá, que eu era responsável, então eu ainda precisava me dedicar bastante. E o Thiago também precisava desenvolver um pouco mais esse projeto que ele tinha para mim, né, para me trazer para esse... Era um projeto que não tinha nascido ainda? Na verdade já tinha, mas ainda estava caminhando um pouco mais devagar, né? Porque até então ele era sozinho, então nessa área, né? E aí a gente continuou conversando, né? E há 2 anos ele me chamou e a gente conversou, ele me apresentou esse projeto e a gente não sabia como seria, né? Trabalhar juntos, desenvolver juntos esse projeto, né? E a nossa grata surpresa foi que a gente, né, deu super certo, as nossas ideias sempre bateram muito, né? Então, foi onde a gente desenvolveu juntos, né, a consultoria jurídica, que é uma das áreas que a gente atende aqui no Antoline, né? Hoje a gente atende 65 empresas e de todo o Brasil, não é só Osório, né? Tem Osório, tem Porto Alegre, toda a região aqui do Rio Grande do Sul, mas de todo o Brasil. A gente tem clientes no Pará, por exemplo, né? E é um trabalho muito legal que a gente vem fazendo com as empresas, né? E eu me encontrei de novo. Foi onde eu realmente aqui eu me encontrei, é a carreira que eu quero para minha vida, assim, né? É um trabalho muito leve, é um trabalho muito gratificante, é gostoso estar com as empresas, com os empresários, ajudando no dia a dia, né? Melhorando a performance da empresa, fazendo o que a gente chama de governança jurídica. A gente entra para dentro da empresa e a gente procura, né, onde estão os riscos dentro daquela empresa, seja na área trabalhista, seja na área societária, seja na área tributária, a parte de fornecedor, parte de cliente. Então, a gente vai passando por todas as áreas dentro da empresa, identificando os riscos que essa empresa possa ter, né? E a gente vai preparando políticas, preparando documentos, implementando esses documentos, dando treinamentos, para que a gente consiga ter um pouco mais de segurança e organização jurídica dentro dessa empresa, né? É uma auditoria feita primeiro, fazer essa auditoria? A gente faz uma análise, que é uma espécie de auditoria, para ver onde estão os riscos, mapeamos os riscos e a partir de então começamos a trabalhar neles, né? É bem individualizado, não tem como ser... É bem individualizado, a gente realmente o trabalho junto com a empresa, né? É um trabalho conjunto, é mão na massa mesmo, assim, a gente...
E, claro, né, a gente começa a trabalhar com as empresas, normalmente a gente faz um ciclo, um cronograma de atividades para trabalhar com essas empresas de 12 meses, né? A maioria dessas empresas já estão há anos, né, aqui no escritório, e a gente acaba desenvolvendo uma relação de amizade mesmo com os nossos clientes. Até na última sexta-feira, eu fiquei bem emocionada. Tinha uma reinauguração de uma loja de um dos nossos clientes. E eles passaram por vários momentos desde que nós entramos na empresa, então a gente acompanhou um momento não tão bom que eles passaram e agora é esse momento de realmente reinaugurar, vida nova, coisas alinhadas. E é emocionante a gente ver que a gente faz parte disso, né? Que a gente consegue ajudar, que a gente consegue contribuir para o crescimento sólido dessas empresas, porque, querendo ou não, a partir do momento que a empresa tem tanto saúde financeira quanto organização, a gente consegue garantir, né, o emprego das pessoas daquela cidade, daquela região, né, e a gente pensa muito nisso, assim, é uma engrenagem, não adianta, né, a gente precisa ajudar para que a empresa cresça de forma sólida e gere cada vez mais empregos, né, é o nosso plano, a nossa meta. E de uma forma justa, dentro da lei. Exatamente. Que é difícil a empresa ter mais essa tarefa, essa grandiosa tarefa. Sim. Então, tapa os furos. A gente tenta fazer, né, essa organização de uma forma que a gente consiga fazer tudo de forma legal, né, mas olhando para a empresa, porque a gente sabe que a vida do empresário hoje não é fácil, né? Então, a gente consegue, dentro da lei, fazer essa organização, né? Fazer as coisas andarem de uma forma que realmente dê segurança para que a empresa possa crescer. Que maravilha! Eu não sabia, tu me contou sobre esse projeto, que faz 2 anos que está aqui. Sim. E está expandindo a nível Brasil, mas tenho certeza que muitos empresários, muitas empresas não sabem disso. Sim. Aqui pertinho, no nosso litoral. Acontece Como que vocês fazem a divulgação, Jordana? Vocês vão de empresa em empresa, tomar um cafezinho, apresentar esse projeto? Como que vocês estão trabalhando isso? A divulgação desse trabalho tão importante para cada empresa? Normalmente a gente avalia o perfil da empresa, né? Porque o perfil de empresa que a gente atende hoje é um perfil de empresa que está em expansão, né? Que pensa em crescer de forma sólida, de forma eficiente. Então a gente analisa os perfis das empresas e realmente o que a gente faz é ir lá, bater na porta, apresentar o escritório, né? Ver se faz sentido. E fazendo sentido, a gente apresenta uma proposta e aí, a partir de então, a gente já começa o trabalho imediatamente. E aí a gente entra dentro da empresa e começa a trabalhar em conjunto. Fiquei curiosa. A advocacia, tua mãe te exigiu que tu exercesse, estudasse e fosse para essa área. Sabe a mulher. Mas ela é advogada? Alguém da tua família já advoga? Como que veio essa paixão dela, essa intuição dela? Como que foi? Não, minha mãe é professora. Meu pai é caminhoneiro, então não temos advogados na família. Eu sou a primeira advogada da família, né? Mas eu acho que a minha mãe, ela sempre foi muito atenta, assim, aos detalhes, né? E eu acho que ela via muito essa veia em mim, né? Ela via muito como eu agia e ela sabia. Mãe sabe. Mãe sempre sabe. Mãe sempre sabe o que é melhor pra gente, né? Então, ela foi a pessoa que ela, né, me pressionou para fazer direito, ela me levava para a faculdade, me buscava, às vezes doente, às vezes, né, da forma que fosse, ela pagou a minha faculdade. Isso é uma das coisas que ela, né, mais gosta de falar hoje, que ela teve condições, ela realmente conseguiu formar as filhas, né, e a minha irmã também está se formando em biomedicina, então, né, e a mãe sempre esteve por trás. Para a mãe sempre foi muito importante que a gente estudasse, ela sempre focou muito nisso e ela era faca na bota. Olha!
Ela cobrava mesmo, e a gente tinha que ser sempre a melhor, e agradeço muito porque foi isso que me tornou a advogada que eu sou hoje. Que sucesso! E a tua irmã, só as duas? Somos só nós duas. E já duas sei que meninas. tu tem sobrinhos. Sim, são os amores da minha vida. Não tenho filhos, mas tenho os 2 sobrinhos que eu digo pra minha irmã, só nasceram da barriga dela, são meus, né? E realmente eles são parecidos comigo. Às vezes a gente está em alguns lugares e as pessoas me perguntam se são meus filhos, porque eles são muito parecidos. E questão de gênio, então, meu Deus, eles são iguais, assim, né? O meu sobrinho, ele é igual. Quais são as tuas áreas de especialização dentro da advocacia? Eu fiz especialização em Direito Civil e Processo Civil pela Fundação do Ministério Público. E hoje eu faço a especialização também em Direito Tributário e Processo Tributário, né? Que é uma das áreas que, em breve, né? Hoje a gente já faz a consultoria, mas é uma área que nós estamos buscando ainda mais conhecimento para atender melhor essas empresas, né? Porque a gente sabe que o tributário é uma área que realmente é bem delicada dentro das empresas. Então, a gente tem buscado conhecimento, tem buscado hoje ainda, né? Tenho mais uma palestra sobre o tema, né, da reforma tributária, então a gente vem buscando melhorar sempre mais e é a área que eu pretendo me especializar em breve. A reforma tributária tá nos puxando, né, Jordana? Todo mundo. Tá. Meu, nosso dodói. Vai mudar, tá mudando tudo, já tá em transição, então a gente fica... Todos os advogados, os contadores, as empresas, nossa, é assessoria para tudo que é lado, né? Exatamente. Tomara que dê tudo certo. Vai dar. E o que mais te motiva a continuar nesta profissão, mesmo diante desses desafios que tu já nos contou aqui? Ver as coisas melhorando. Ver que a gente pode ajudar, que as coisas realmente melhoram, que a gente consegue melhorar os processos dentro da empresa, né? Além disso, claro, né? Pessoalmente, eu gosto de ajudar, sempre gostei. Então, para mim, é o que me move a ajudar. E a partir do momento que eu consigo trazer isso para dentro do meu trabalho. E o que te ferve teu sangue na advocacia? E aquilo que te indigna, te move, te faz agir? Olha, eu gosto das coisas corretas. Eu gosto das coisas certas, assim. E quando eu vejo que algo não está bem alinhado, eu fico obcecada até alinhar. Então, eu tenho esse traço, assim. E realmente é o que me incomoda, né? Ver que daqui a pouco algum desrespeito também, né? Dentro das empresas. Isso me incomoda bastante. Então, a gente vem tentando deixar sempre muito claro, né? Quais são as regras, tanto a empresa quanto, né, os colaboradores precisam seguir, porque eu acho que é muito importante. As pessoas costumam cobrar muito das empresas, né? Mas é importante que os funcionários também saibam, né? Quais são os seus deveres, quais são os seus direitos. Os dois lados. Exatamente. A gente trabalha muito nisso. Que nem, Jordana, os IPIs. Que assim, a gente sabe. Nós cuidamos da empresa, a contabilidade cuida da empresa e a gente vê que eles não usam, que acontece os acidentes não estavam usando. Isso é algo que a gente tem feito um trabalho muito legal, né? Porque o que a gente faz? A gente elabora um manual de conduta, né? Que prevê quais são as regras da empresa, né? O que o colaborador precisa seguir e o que eu falei, quais são os deveres e quais são os direitos dele, né? Dentro dessa política, desse manual de conduta, a gente trabalha o uso dos EPIs, né? E o que a gente mais escuta quando a gente vai dar o treinamento, porque a gente faz esse treinamento lá com os colaboradores, né? Mas uma luva mais atrapalha do que ajuda. Aí a gente vai lá, puxa um videozinho, né, que a gente achou lá na internet, para tentar impactar eles, né? Qual é a ideia? Mas a luva incomoda. Sim, mas sem a luva o risco é muito maior. Então, não tem mais essa desculpa, não cola mais, né? Que o EPI mais atrapalha do que ajuda. Não, o EPI é a única proteção que tu tem contra o dano. E tem que usar, né? Tá na lei, tem que usar, tem que seguir.
Não adianta a empresa fornecer e o colaborador não querer usar, né? Acho que isso é uma consciência coletiva que a gente precisa ter. Tem que usar, é a segurança que a gente tem, né? E é para eles, é para a vida deles, né? A gente precisa implementar essa cultura, né, da proteção. Estão obedecendo? Olha, vou te dizer que a gente tem conseguido bastante. A gente tem conseguido, claro, sempre tem, né? Sempre tem um ou outro que são um pouco mais resistentes, mas a gente tem muita paciência, a gente conversa bastante, né? Então a gente tem conseguido, sim. Educar Sim, esse pessoal. E o que pulsa o teu coração, o lado mais humano e emocional do teu trabalho? É o poder ajudar, sabe, Marcinha? Ajudar realmente, assim, a gente chegar lá dentro de uma empresa e a gente ouve o lado tanto do empresário quanto do colaborador, né? O que incomoda? Porque a nossa ideia é justamente conseguir ajudar os dois lados, né? E a gente tem conseguido ouvir os dois lados, assim. Isso é muito importante. Então, isso é o que faz pulsar realmente, né? É o que eu mais gosto de fazer. Ouvir os dois lados e ajudar os dois lados. Que bom. A advocacia é uma profissão intensa e muitas vezes pesada emocionalmente, como tu já nos contou, que precisou transicionar, foi salva aí pela Antonini Advogados. Você consegue separar essas demandas, conflitos e casos no seu descanso, na rotina familiar, assim? Consegue separar? Tipo, cheguei em casa, agora eu tiro a advogada e não vou ficar pensando nesse caso, vou dormir direitinho, não vou perder meu sono. Tu consegue? Um pouco sim, mas não muito. Mas não é algo que me pesa. Eu acabo saindo daqui, vou para casa e acabo trabalhando um pouco mais, né? Mas um pouco é pelo que eu falei, assim, a gente acaba desenvolvendo amizade, né, com os clientes. Então, é gostoso poder atender, né? Não é algo que pesa. Então, claro, né, tem momentos que né, a advogada fica lá no cantinho e aí saio fora. Mas eu costumo trabalhar assim, depois do horário, não faço muito essa separação, mas porque eu realmente gosto, é algo que eu gosto de fazer, né? Eu gosto, final de semana eu gosto de parar um pouquinho lá, trabalhar, fazer algumas coisas, me faz bem. Então, É a tua paixão, é a né? minha paixão, é a minha paixão. Então é um jardim florido na tua vida. Nem sempre, mas na maior parte do tempo sim, e eu sei que eu sou muito privilegiada por isso. E o que faz tu recarregar as tuas energias e te manter com a mente em paz? Estar com os meus sobrinhos. É o momento final de semana, vou pra lá, recarrego pra ter gás pra semana, assim, né? E é isso aí, é estar com a família sempre é o que me recarrega, é o que me mantém Você é firme. muito família, né, Jordana? Muito. Coisa boa, né? Completamente. Sou. Mas é Tanto bom demais. tu com eles e eles contigo, né? Muito. Teus Muito. pais, tua mãe, todo mundo pertinho. Recíproco. É bem recíproco, assim. Até, né, às vezes eu penso, daqui a pouco, né, ir para outra cidade, mas eu não me vejo longe, assim. Não me vejo longe deles, né? Principalmente dos meus sobrinhos, não acompanhar o crescimento. Já Não chega, tem como. aposto que chega a doer o coração se tu for pensar. Não dá, não tem como. Existe algum hábito ou prática que te ajuda a manter o equilíbrio entre a razão e a emoção? Sim. Qual? Meditar para mim é algo que me ajuda muito, assim. E eu sou uma pessoa... Normalmente eu escuto reclamações que eu me isolo, né? Mas para eu conseguir me tranquilizar, eu preciso me isolar e ficar em silêncio. É o meu, talvez, né? O meu maior traço de personalidade seja esse, que é me isolar, ficar em silêncio para conseguir enxergar as coisas, visualizar, né? E manter esse equilíbrio entre razão e emoção. Então, é o que eu faço, assim, eu medito e pratico esporte, né? Claro. Gosto de correr, gosto de fazer musculação, gosto de fazer crossfit. Então, sempre em movimento. Isso também me ajuda bastante, assim. Quais são os projetos atuais que
te entusiasmam? Olha, o crescimento do escritório é algo que realmente, né, me causa bastante entusiasmo. A gente tem vários planos, né, que estamos já executando, outros que 2026 vamos conseguir colocar em prática, né. A questão da especialização também é algo que me anima bastante, né, porque eu vejo que é uma área que realmente precisa muito, os empresários estão precisando muito, né? E eu tenho a meta de ser sempre a melhor no que eu faço. Sempre ser a melhor, entregar o máximo e terminar a especialização e poder começar a atender essa área é algo que me anima demais, assim, não vejo a hora. Quais são teus sonhos e metas que tu ainda não realizou na advocacia? E na vida pessoal, que tu possa nos contar? Olha, na advocacia, poucas coisas que eu ainda não realizei, mas todas já estão aos poucos sendo executadas, então não tem muitas coisas mais, né? É buscar o crescimento mesmo, expansão, atender cada vez mais empresas, e isso já estamos conseguindo realizar, então tudo certo. Pessoalmente, né, eu quero, né, muito construir uma família, ter filhos, né, quero ensinar os meus filhos a também serem os melhores, se dedicarem àquilo que se propuserem a fazer, né, e é mais ou menos isso. Acho que eu sou realmente muito privilegiada, porque muitas das coisas que eu já orei para ter, eu já conquistei, então... Que bom! Sonhar em viajar, essas coisas assim, não... Esses sonhos a gente já tá realizando, então é só agradecimento mesmo. Que maravilha! Jordana, conta pra gente se tem alguma história que te vem à lembrança dos casos que tu cuidou dessas mulheres que era casos de família. O que te vem à memória? Qual foi o caso mais difícil, doloroso? Conta pra gente. Olha, acho que todos os casos me marcaram um pouco, assim, né? É impossível não aprender, não ser tocada pelos casos. Cada um deles me tocou de uma forma diferente. O caso que mais me marcou, e na verdade foi o momento que eu realmente percebi que eu precisava fazer a transição de área, foi um caso, né, de uma vítima de violência doméstica. Ela sofreu um abuso, né, e além de ter sofrido o abuso, ela acabou descobrindo alguns dias depois, assim, algum tempo depois, que ela tinha contraído HIV. Então, ela faz tratamento até hoje, isso já faz alguns anos, né? Deve fazer uns 3 anos, 4 anos que aconteceu isso, porque daí depois que eu larguei a parte de atendimento do direito de família, das vítimas de violência doméstica, eu fiquei atuando mais na parte de direito civil, assim. Mas esse caso realmente me marcou muito. Me marcou tanto que eu resolvi fazer uma tatuagem. Porque foi um caso que eu realmente me doei e me tocou bastante, né? E aí, eu fiz a tatuagem, né? Além disso, antes de explicar a tatuagem... Eu logo vou ver a tatuagem lá. Além disso, nesse momento que eu resolvi atender, né, o direito de família, eu fiz uma formação para ser consteladora familiar. Porque através da constelação, eu consegui ajudar mais, né? Entendendo o direito sistêmico, eu consegui ajudar mais nesses términos, né? Nessas separações, enfim, né? E aí foi onde eu fiz a tatuagem, que foi num momento também, né? Que eu fui a constelada, não fui a consteladora, eu fui a constelada. E a constelação me tocou muito. Então, eu fiz, são 2, na verdade, né? Que é o Intencione, que foi o que me marcou muito,
nessa constelação, porque realmente a gente precisa intencionar aquilo que a gente quer, que a gente deseja, né? Não é só querer alguma coisa, a gente precisa realmente vibrar aquilo que a gente quer, porque é assim que a gente consegue, né? E do lado tem uma borboleta, que aí é em homenagem às vítimas de violência doméstica, né? Porque sempre que eu começava a atender essas vítimas, elas chegavam em mim completamente feridas, desamparadas, sem saber o que fazer, sem saber por onde começar, com muito medo, né? E eu literalmente pegava cada uma delas pela mão, acompanhava até a delegacia, fazia o boletim de ocorrência, acompanhava o processo, né? Acompanhava aquele pós ali. E realmente é muito difícil. É um momento, acho que, da vida da mulher, é o momento mais difícil. De conseguir ter coragem para denunciar, de conseguir bancar a decisão, né, de separar, de denunciar e de se proteger, né. Então, fiz as 2 tatuagens, tanto em homenagem à constelação, que assim como eu consegui mudar tantas vidas por causa da constelação, a constelação também me mudou, e a borboleta que representa as minhas queridas vítimas que eu ajudei. Eu vi ontem um podcast do Pablo Marçal e a Patrícia Pimentel. E ela falou, a infância dela foi muito cruel. Com 8 anos ela foi morar sozinha por causa do pai alcoólatra. E o pai dava muito nelas e na mãe. E ele chegava a pegar a cabeça da uma irmã na outra irmã e bater as 2 cabeças. Sim. Com 8 anos ela disse, ela foi trabalhar com 8 aninhos. Ela foi trabalhar de locutora numa rádio. E ela foi morar sozinha e nunca mais voltou para casa. E hoje é uma mulher, uma potência. Mas ela falando e relatando tudo aquilo que a mãe dela passou. E a mãe dela continua casada com o pai dela, sabe? E ela falando justamente nisso que tu falou aí, da constelação que te livrou, né? Te libertou, trouxe uma intenção para tua vida. Vamos dizer que sejam essas palavras, tu vai me corrigir. E ela passou por 2 divórcios, a Patrícia. Hoje ela não é casada, ela está se reconstruindo. E o Pablo falou para ela que tem coisas que a pessoa não consegue sozinha. Com certeza. Não consegue sozinha. Por mais que ela queira, ela não vai conseguir. Ela precisa de uma ajuda para sair daquele lugar. Exato. E é o que tu tá dizendo aí. E, por vezes, tem mulheres que acreditam numa mudança. Acreditam numa promessa. Vai ser a última vez, ele vai mudar, ele vai mudar. Sim. E tu viu isso? Tu viu mulheres acreditarem e voltarem e passarem por tudo de novo? Com certeza, vi bastante. Vi mulheres de chegar na porta da delegacia e pensar, não, mas eu vou esperar mais um pouco. Ainda não é o momento, acho que ele merece mais uma chance. E é importante que a gente também, por mais que a gente esteja vendo de fora, a gente tenha uma dimensão, né, mais racional do que acontece, mas é importante respeitar o momento também das pessoas, né? É algo muito, muito particular e cada um tem o seu momento. O que a gente precisa ter em mente é que quando chegar o momento de ajudar, a gente precisa ajudar. A gente precisa se colocar à disposição, precisa estar a postos para ser aquela pessoa que vai justamente pegar pela mão e levar para fazer o que precisa ser feito, porque às vezes é isso que falta também, é alguém que ajude. E Jordana, tu viu algum caso que reverteu, que realmente deu certo, que a chance que a pessoa deu frutos? Ou isso não aconteceu? Olha, de ter voltado, não, né? Até porque eu sempre, nesse processo de auxílio, de atendimento humanizado que eu fiz, a gente sempre conversava muito sobre isso, né? Então, quando elas resolviam sair, era realmente uma decisão muito, muito firme, assim, né? E não chegaram a voltar depois. E teve crianças envolvidas, filhos?
Muitas, 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 muitas. E aí onde entrava o trabalho da constelação, né? Para ajudar as crianças também, como enxergar esse cenário, né? Porque, imagina, eles não têm noção do que está acontecendo, né? E realmente vira uma briga, uma guerra, né? Então, esse olhar para as crianças também era algo que eu sempre dava muita atenção, porque é importante. Aquilo que a criança vivencia vai influenciar pro resto da vida dela, né? E isso é algo que hoje eu penso muito, e inclusive eu converso muito com a minha irmã sobre isso, assim, né? A gente precisa ter muito cuidado com o que a gente transmite para as crianças, porque a gente não tem noção do quanto isso vai influenciar. Influencia, influencia. Se a gente parar e fizer uma autorreflexão hoje, o que a gente viveu na nossa infância, molda o que a gente é hoje. Não tem como fugir disso, né? Então, por isso que é muito importante ter esse cuidado com as crianças, cuidar na forma como a gente se comunica, na forma como a gente elogia, na forma como a gente cobra, né? Porque realmente isso molda o adulto de amanhã. Pode bloquear, né? Bloqueia, os bloqueios são a família, professor, aqueles que estão pertinho. Insegurança, medo, né? A gente tem que tentar fazer com que eles se sintam cada vez mais seguros, né? E confiem em si mesmos. Isso, acho que até na nossa geração era um pouco mais difícil, né? Porque os pais queriam muito que os filhos também fossem os melhores, né? E isso acaba sobrecarregando um pouco, né, as crianças. Então, é importante a gente saber ponderar também, né? E, claro, nessa situação de divórcio, tendo violência, que a gente puder, assim, afastar a criança para não presenciar, tem que afastar o máximo possível. Muito importante. É muita dor, né? Muita dor, muita. E até o próprio agressor, muitas vezes, ele tá tão tomado pela dor, daqui a pouco, pelo que ele viveu também com os pais dele, que não tem muito discernimento para fazer diferente, né? Então... Nem sabe, às vezes, que aquilo ali é errado, que cresceu naquele contexto. Não sabe a proporção que isso toma, né? Com certeza. Isso é muito grave, né? Sim. E aí a gente, né, hoje a gente já conta com tantas formas de terapia, né? É importante procurar ajuda, é importante ter grupos de apoio, realmente procurar, né? Procurar pessoas que possam auxiliar tanto durante esse processo ali de separação, de agressão, quanto no pós, porque não adianta. Quem é vítima de violência doméstica, uma vez, isso acaba assombrando pro resto da vida, né? Em alguns momentos a gente volta a lembrar, a gente volta a reviver isso, né? Então é importante fazer tratamento, é importante ter acompanhamento psicológico, né? Para conseguir, ao menos, quando vir os gatilhos, saber lidar, né? Que os gatilhos vão vir. Bem. Conta pra gente também um pouco sobre como é essa função da constelação familiar dentro da advocacia e por que tu escolheu estudar sobre. Porque eu, né, de fora, assim, eu vejo que são poucas as pessoas que entendem o quanto a constelação familiar também está envolvida na advocacia. E eu vejo a advocacia muito distante, só que são poucas as pessoas da advocacia que estão dentro e que entendem a importância disso. Então... Sim, é que o que acontece? O que a constelação entende, né? Que a raiz dos problemas dos seres humanos está no seu sistema familiar. Então, quando a gente tem um divórcio, que a gente tem as brigas ali, a gente busca, através da constelação, olhar para dentro do sistema familiar para ver onde que está a raiz daquele problema da separação, né? Porque muitas vezes é um padrão de repetição que as próprias partes estão envolvidas, né? Estão repetindo padrões dos seus pais, dos seus avós, né? E assim por diante. Então, através da constelação, a gente consegue enxergar esse contexto familiar e de onde que vem
esse bloqueio, essas brigas, esses medos, né? A gente consegue avaliar isso e muitas das vezes ressignificar e conseguir uma mediação entre esse casal, né? Já aconteceu de um casal me procurar para fazer um divórcio, por exemplo, a gente fazer, né, trabalhar a constelação com um e com o outro, descobrir a raiz do problema ali, que muitas vezes é uma repetição de padrão dos antepassados, né, e ver que o problema não está na pessoa em si, e daqui a pouco conseguir reconciliar e aí sim, né, retomar o relacionamento de uma forma mais saudável, mais sadia, né. O que te fez estudar sobre a constelação dentro da advocacia? Querer ajudar mais, querer fazer mais pelos clientes, sempre. Como tu conheceu? Como tu identificou que a constelação faria esse auxílio? Dentro do próprio curso de graduação, a gente tem uma cadeira sobre né, o direito sistêmico. Então, numa das cadeiras, eu ouvi falar da constelação com o professor Jarbas Freitas. Foi quem me apresentou a constelação. Sim, ele foi meu professor durante a faculdade. E ele foi a primeira pessoa que me falou sobre constelação. E eu já gostei, né? Já gostei. E a partir dali eu comecei a pesquisar e aí fiz o curso de formação. Depois desse curso, continuei estudando e estudo até hoje. A constelação é um mundo à parte, assim, né? E se bem feita, porque a gente sabe que tem muita gente que não sabe aplicar, né? E aí acaba prejudicando muito mais do que ajudando. Mas sabendo aplicar a constelação, ela ajuda demais, assim, ela muda muitas histórias. É algo muito interessante, vale a pena estudar, vale a pena participar de grupos, porque hoje a gente tem alguns grupos de constelação, né? E é sensacional. Quem tiver a oportunidade de participar de um grupo de constelação, participe. Não é magia. Não, nada de magia. Não tem nada de magia. E realmente, a gente consegue enxergar muitas vezes o outro lado da moeda, né? Porque às vezes a gente julga o pai da gente, às vezes a gente julga a mãe da gente. E dentro da constelação, que a gente consegue analisar todo o cenário, a gente consegue ver sob a ótica dos pais também, né? E aí a gente sai daquele lugar de julgador e passa a compreender os motivos que fizeram o pai ou a mãe agir da forma como agiram, né? E isso é muito importante, isso muda, sim, algo dentro da cabeça da gente que depois não dá mais para voltar atrás. E é muito importante. E quem quer conhecer sobre isso, como faz, onde procura? Olha, vou te dizer que nós temos um evento aqui em Osório que se chama A Trajetória, que vai ocorrer no dia 22 de novembro, que é um encontro de mulheres, né? Esse evento está sendo feito pela Bruna Rocha. A Bruna é uma consteladora e é uma das consteladoras que eu mais admiro, assim. E, inclusive, há pouco tempo eu fiz uma constelação com ela que, nossa, eu nem sabia que eu precisava tanto naquele momento da constelação que eu fiz. E ela é uma das pessoas que eu mais confio, assim. Tenho certeza que ela pode ajudar e, né, dá para procurar no Instagram, Bruna Rocha. Dia 22 tem... Dia 22 tem o evento A Trajetória. Quem quiser me seguir, eu tenho postado também sobre o evento, né? E é bem importante. Vale a pena ir. Qual o teu Insta? O meu Instagram é @advogadajordanagomes. Facebook eu não tenho, nem sei se usa mais, na verdade. Eu não costumo, né, ficar tão ativa nas redes sociais. Sei que eu preciso ficar mais, né? Mas se quiserem me seguir no Instagram, @advogadajordanagomes. E da Antonini? @Antoline Advogados. É legal tu publicar a tua vida, eu acompanharia, assim, tu acordou, o que tu faz na tua rotina, rotina de uma advogada. A rotina que da tal? Advogada é assim, a gente já dorme pensando no que tem que fazer amanhã, e quando amanhã chega, a gente já tá pensando no outro dia, tudo corrido, é uma loucura, mas é uma loucura sensacional, é muito boa. Tem alguma pergunta que nós não fizemos a Jordana, que tu queira falar, que tu venha à tua memória agora? Quero contar tal coisa que não foi perguntado. Fica à vontade. Não, a única A coisa tua que... hora é agora.
O que me ocorreu agora, assim, por muito tempo, eu trabalhava antes de me formar, obviamente, né? Eu tive que trabalhar em outras coisas. E são processos que a gente passa na vida, né? A gente precisa passar por isso. Mas eu sempre pensava, meu Deus, será que eu nunca vou trabalhar em algo que eu goste? E é muito importante a gente fazer essa autoavaliação. O que a gente realmente gosta? O que a gente realmente quer para nossa vida, né? E traçar propósitos e ir atrás, assim. E hoje eu me encontrei. Hoje eu penso assim, bah, a Jordana lá de trás mal sabia que ela ia se encontrar e amar o que ela faz, assim. Para não ser um fardo, levantar todos os dias, né? Trabalhar. Não, pode ser bom, pode ser gostoso. A gente só precisa se encontrar no que a gente gosta de fazer. E essa é a minha dica. Procurem o que vocês gostam de fazer e se dediquem e sejam os melhores nisso. Como que a pessoa vai saber o que ela gosta? Autoavaliação, autoconhecimento, né? Buscar ajuda, buscar se desenvolver, quais são as habilidades, né? O que eu gosto de fazer? Às vezes ouvir o pai e a mãe, porque às vezes eles falam as coisas, eles sabem o que eles estão falando, né? Isso é bem importante também. Não desistir. Não desistir nunca. Ser obcecado por aquilo que se quer, ir atrás, melhorar, até chegar no momento que é isso. Agora eu cheguei onde eu quero. E tu, Jordana, vamos dizer que não foi sorte, mas tu fez algo ouvindo a tua mãe ali, na pressão da tua mãe, e deu certo. Mas tem pessoas que os pais exigem, não, tu vai seguir a minha carreira, se eu sou médico, tu vai ser médico. Vai ser advogado porque o pai e a mãe é advogado. E se tornam frustrados porque queriam fazer outra coisa. O que tu diria para essas pessoas? Quebrem o pau da barraca, vão fazer o que vocês querem. Acho que a gente precisa muito escolher o nosso difícil, né? Acho que a gente precisa escolher, porque vai ser difícil contrariar os pais, vai ser difícil fazer algo para agradar os pais que a gente não gosta. Então, a gente precisa escolher o nosso difícil, né? E trabalhar nele. Então, assim, se eu tivesse feito direito e realmente não tivesse me encontrado, cara, vou mudar. A gente precisa ter humildade de reconhecer que não é o caminho e começar de novo, né? E a partir desse momento, vai atrás. E tem duas coisas. A gente precisa bancar o nosso difícil e, mais importante que isso, ter coragem de desagradar. Porque viver uma vida toda só para agradar as pessoas não é justo, né? Não adianta. A gente precisa entender o que a gente gosta, o que a gente quer. Às vezes a gente vai conseguir agradar os nossos pais, porque às vezes eles sabem mais que a gente, mas às vezes a gente não vai agradar. E tá tudo bem. A gente nem sempre tem que agradar o outro, né? A gente precisa, muitas vezes, ser egoísta nesse sentido, porque é a nossa vida, né? A gente precisa viver ela com o máximo de vontade e realmente ter gana de viver. Seja ambicioso, ser ambicioso é saudável. E isso é algo que para mim é muito claro. A gente precisa saber a diferença entre ambição e ganância. Nós precisamos ser ambiciosos. Sempre. Para tudo. E se tu pudesse e vai deixar uma mensagem para esses jovens que estão começando no direito, qual seria essa mensagem? Sejam curiosos. Não se contentem com uma resposta curta. Vai atrás, busca, pesquisa, estuda. Para ser o melhor, a gente precisa ser curioso. E sempre se proponham a ser os melhores naquilo que vocês fizerem. Sempre. Acho que essa é a conta do sucesso. Que maravilha! Eu tenho um presente para ti. Ai, meu Deus. Um miminho. Por tu ter aberto a tua agenda para nós, querida, te receber adorei. aqui. Eu que adorei, eu te ouvi a tua história. Tu é uma pessoa cativante, uma pessoa de verdade. Eu vejo verdade nos teus olhos. Eu já te disse isso quando a gente conversou. E friso aqui, eu vejo verdade nessa mulher, admiro. Sei que tu é uma potência, conhecendo a tua história, um pouquinho da tua história. Quem sabe um dia a tua história vire um livro, não é mesmo? Faça um livro da tua história, da tua caminhada.
que eu vou comprar o livro. Obrigada, prazer. sucesso na tua vida, em tudo que tu fizer. E eu vou estar aqui te aplaudindo. Obrigada. Márcia, muito obrigada. Eu sempre tive muita vergonha, assim, de falar em público, né? Não parece, né, gente? Por favor. Mas Perfeita, né? Ela desenvolveu aqui a história dela, assim, com maior naturalidade. Eu te agradeço muito pela oportunidade, né? Para mim é uma honra fazer parte do Conversar. Espero que tenhamos mais oportunidades de fazer esses bate-papos, né? É muito bom estar na tua companhia, a recíproca é verdadeira, Obrigada. né? É muito, muito bom mesmo. Foi maravilhoso ter te conhecido, foi um presente. Obrigada. Obrigada. Obrigada, tu é maravilhosa. Obrigada. Obrigada, gente. E até o Tchau, tchau. próximo Conversar com a JM. Tchau, tchau.